Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Na tua visão, o livro Nômade Digital, um guia para você viver e trabalhar como e de onde quiser, ainda é, de fato, um guia para quem deseja viver e trabalhar de como e onde quiser após a pandemia de 2019? 2020, na verdade. Cara, ele é. Eu vejo que ele envelheceu bem, no sentido de... Eu tive uma preocupação por ser um livro que ia ser lançado físico também, porque se fosse só um livro digital, eu poderia fazer alterações a todo momento, né? Lança, por exemplo, lá na Amazon e vou lançando versões, e aí quem já tem o livro recebe a versão atualizada automático. Mas como ele foi lançado físico também, eu tive uma preocupação de, durante o processo de escrita, não trazer temas que ficassem datados, que ficassem desatualizados rápido. Óbvio, alguma coisa ou outra acabou, sei lá, o cartão de crédito que eu usava não é mais o mesmo, sabe? Algumas coisinhas assim muda, mas em termos gerais, eu acredito que ele segue cumprindo o papel que se propõe de ser um guia, porque o guia é o que? É um norte, sabe? Então, ele é focado para quem? Para quem tem essa vontade de ser um nômade digital, para quem tem essa vontade de trabalhar remoto enquanto viaja pelo mundo, mas não sabe por onde começar. Então, ele está ali para isso. Ele é esse guia, esse norte. Então, é para quem está na fase do planejado, como é que eu vou ganhar dinheiro remoto, e as viagens, o que eu vou fazer. Então, esse papel que ele se propôs desde o início, ele segue atual, sabe? Óbvio, como eu falei, alguma coisinha ou outra precisa, sim, ser atualizada. Por exemplo, a parte de vistos, que hoje, quando eu escrevi, não tinha vistos específicos para nômades digitais, hoje tem. Algumas ferramentas que eu utilizava não utilizo mais, outras eu descobri durante o percurso. Quando eu escrevi, eu tinha tido a experiência apenas de viajar como casal. Depois disso, eu viajei mais 1 ano e meio sozinho, que é uma experiência completamente diferente. Então, eu tenho novos olhares que não estão no livro. E aí, não sei se um dia rolar uma segunda edição, talvez daqui uns 5, 10 anos. Até porque é um livro que não dá para fazer igual outros livros de negócio, que todo ano tem uma nova edição, porque senão eu vou vai ser um trabalho inacabado, sabe? Eu penso talvez lançar essa segunda edição ser uma edição de aniversário de 10 anos, quem sabe, e aí atualizar, para fazer sentido também, porque, como eu falei, né, é um livro que ele é lançado físico também, então, se eu ficar lançando novas versões todo ano, atualizando ele, não vai fazer sentido, mas esse objetivo inicial que eu tinha com o livro, que a editora tinha com o livro também, de ser um norte para quem está começando, ele segue cumprindo essa tarefa. E você abre o trabalho com inspiração muito forte, né? Que é do Trudeau. E que o cara escreveu há mais de 150 anos que ele escreveu aquele trabalho dele e é inspiração para muita gente, né? Sim, 1800 e alguma coisa que ele foi morar na beira do lago, enfim, ele é o pai da ecologia, de várias coisas, assim, vários... Cara, eu cheguei nele porque a maioria dos meus autores favoritos, qualquer livro tem uma citação sobre esse cara. Eu vou ter que ir atrás da fonte para saber quem é esse cara, né? Então, e aí realmente, cara, o meu sonho é escrever um livro que siga atemporal, que eu morra e ele siga sendo relevante, sabe? Eu, tipo, acho que isso é o meu objetivo final como escritor. Muito massa, cara, muito massa. Bom, então a gente vai falar agora rápido da Covid, né? Da pandemia. O Uhum, que tu já refletiu, o que tu já sentiu, porque tu continua viajando, isso é um ponto importante de reforçar. uhum, O que você percebe hoje que a Covid-19 está mudando para quem é nômade, para quem deseja ser nômade, uhum, para depois a gente começar a falar realmente do teor do conteúdo do livro, o que ficou datado, o que ficou atemporal também. O que tu já uhum. percebe hoje de Boa. mudanças que a Covid-19 está causando para o estilo de vida nômade? Boa. Só vou fazer um parênteses sobre o que foi que eu continuo viajando para dar um contexto e explicar melhor isso. Depois de 6 meses na Tailândia,
Eu voltei para o Brasil em setembro do ano passado e, e fiquei no Brasil até dezembro. E eu tava, óbvio, né, as notícias no Brasil, assim, eu fiquei 6 meses na Tailândia numa situação que parecia uma realidade alternativa, no sentido de que há exatamente um ano atrás eu estava trancado em lockdown, o governo tailandês fez um lockdown, enfim, eles fecharam fronteiras desde o início. Eles agiram como chefes de Estado devem agir durante uma pandemia, né? Tratar o vírus, né? A pandemia com o devido, enfim, com é um problema mundial, né? Enfim, e não tratar como uma gripezinha, é isso que eu quero dizer. E, como eu falei, há um ano atrás eu estava trancado, a vida lá na Tailândia voltou ao normal, morreram... Quando eu saí em setembro, cara, é bizarro isso. 60 pessoas tinham morrido de Covid na Tailândia. Não estou falando de 60 mil, estou falando de 60. Hoje o número bateu 90, porque desde então, algumas pessoas ficam internadas, né? Ficam meses no hospital, mas ficou meses sem novos casos, enfim. E aí falam, porque a Tailândia é menor que o Brasil, blá, blá. Cara, a Tailândia tem 70 milhões de habitantes, não é tão menor que o Brasil. Se fizer um cálculo de proporção, cara, só ontem, a gente está gravando isso em 7 de abril de 2021, ontem morreram mais de 4 mil pessoas no Brasil de Covid. Então, para ter uma noção, né, enfim, mas... E aí, agora, voltando para o contexto. E aí, cara, eu estava no Brasil, eu pensando, as coisas vão chegar num nível pior ainda, e chegaram, de fato, né? Isso, eu tô falando em final de novembro, começo de dezembro. Eu pensei, cara, eu vou para algum país e, tipo, me mudar mesmo e ficar um tempo, tentar ser vacinado, que foi. A Argentina, na época, tinha acabado de sair de um lockdown de 8 meses. Eu pensei, olha, com essa experiência que eu tive na Tailândia, um país que fez lockdown, eu acho que pode ser uma boa ideia. Só que não foi uma boa ideia, porque bem no mês ali que eu planejei a viagem, morreu Maradona, 1,5 milhão de pessoas foram pra rua, a curva de Covid lá ficou uma doideira, cara, a Argentina ficou um caos, eu pensei, cara, entre ficar aqui nesse caos, eu vou me arriscar de volta, eu vou voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. E aí, de novo, eu tava com essa, cara, assim, eu vou fazer 32 anos agora em 2021, e se eu ficar no Brasil esperando a vacina, eu provavelmente vou ser vacinado ano que vem, sabe? Então, assim, eu vou viajar para um outro país, ficar, e assim, pouquíssimos países estão com fronteiras abertas para brasileiros. A África do Sul era um desses países. Eles tinham começado a começar a vacinação, só que aí surgiu uma nova variante aqui, eles venderam a vacina que eles tinham aqui, que é aquela de Oxford, AstraZeneca, alguma coisa assim, e venderam essas... algo do tipo. E porque essa vacina não funciona com essa nova variação. Uhum. Então, eles venderam, já compraram novas da Johnson Johnson. Todo mundo de linha de frente já está vacinado. Eles vão começar a vacinação da população. Compraram doses a mais do que a população. Então, eu espero... eu vou ficar aqui, cara, até... eu tenho 3 meses de visto, né? Estou encerrando o primeiro mês agora. Tem uma opção de me matricular, por exemplo, num curso de inglês e ficar e ser vacinado aqui, é o meu plano. E aí depois ver o que rola. Eu não penso em voltar para o Brasil tão cedo, essa é a realidade. E assim, por isso que não é que eu estou viajando, o meu viajar na real é fugir do Brasil, porque eu voltei da Tailândia para o Brasil e pensei, cara, vou tentar sair daqui, tá ligado? E é óbvio, para você viajar hoje, pô, tem que fazer o teste antes. Cara, é horrível viajar no meio da pandemia. É perigoso, óbvio, né? Eu sei do risco que eu corro, mas enfim, né? Todo mundo que estava no avião foi testado, sabe? Rola isso. Agora que eu fiz esse parênteses de 5 minutos, vamos entrar na tua pergunta mesmo sobre o que muda, né? Daqui para frente a vida do nômade. Eu acho que, minha modesta opinião, que, óbvio, né, o mundo, ele, principalmente falando de trabalho, ele jamais vai voltar ao que era, e eu vejo isso com bons olhos, porque a pandemia acelerou uma transformação digital que poderia demorar anos, e quando eu falo isso é de trabalho remoto, e não é só o fato de você trabalhar, são os processos das empresas, a cultura das empresas mudou nesse bolo, né? Então, quando eu escrevi o meu livro, por exemplo, escrevi em 2018,
As opções de trabalho remoto, cara, era basicamente você pegar um freela remoto, você criar o seu próprio trabalho, você dar uma consultoria online, você lançar um curso online. Não tinha muitas opções, assim, e isso não contemplava muita gente. Agora, cara, entra nesse meio a CLT. Por que não você ser CLT, trabalhar remoto e viajar o mundo? Só para trazer dados, tá? A Corona Cervejaria lançou um estudo, começo de 2021, sobre os números do trabalho remoto no Brasil. É o único estudo sobre trabalho remoto no Brasil. E em 2019, tá? Cerca de 1,5 milhão de pessoas trabalhavam de forma remota. Até o estudo, que foi fechado em dezembro de 2020, o número estava em 9 milhões de pessoas. E a tendência é disso aumentar. E, assim, são 9 milhões que a gente está falando de trabalho remoto, onde tem um grande número de pessoas que trabalham como CLT aí no meio. E uma galera está percebendo que, cara, eu realmente posso fazer o meu trabalho de forma remota. Então, e se eu literalmente fiz, que foi o que eu me perguntei lá em 2015, quando eu tive o meu estalo e se eu realmente fizer o meu trabalho de qualquer lugar do mundo? Então a galera tá se ligando nisso, sabe? É por isso que o tema nomadismo digital hoje está bombando na internet. Direto me convidam para entrevistas para falar sobre isso, porque a galera está se tocando disso, cara. Óbvio, no momento, com a pandemia, não tem como viajar, assim, a pessoa que acabou de chegar na África do Sul falando isso. Mas eu achei importante fazer o parêntese por causa disso, né? Não é que eu estou viajando, eu enxergo no momento que eu me mudei de forma temporária para cá e vou ficar quietinho aqui. Não é que eu estou indo de um lugar para outro, vou sair daqui, vou para Tanzânia, não. Vou ficar aqui na África do Sul quietinho, em Cape Town. Nem em outra cidade eu pretendo ir. Mas, ok, no mundo pós-pandemia, vamos lá. Igual hoje eu viajo com meu passaporte brasileiro e a carteira de vacinação da febre amarela. No mundo pós-pandêmico, a gente vai viajar com o passaporte, a vacina da febre amarela e a vacina do Covid, o certificado. Todo país vai exigir isso, cara. Então, aí nesse novo mundo, a gente entra no ok, beleza, tem mais opções agora de trabalho remoto, tem vagas bombando no Brasil, várias empresas não vão voltar para os seus escritórios físicos, já anunciaram isso. Spotify é uma dessas empresas, eles vão seguir no remoto. E, cara, com muito mais gente trabalhando de forma remota, a tendência é que muito mais gente viaje para outros países para trabalhar literalmente em qualquer lugar do mundo. E aí a gente entra em outra parte da transformação digital forçada, que os países perceberam esse movimento, porque o nômade digital, ele até hoje, até então, ficava num limbo entre o visto de turista e o de negócios. Que isso dá o quê? O passaporte brasileiro, 3 meses de visto. O México são 6 meses, mas a maioria dos lugares para o brasileiro são 3 meses de visto. E aí qual era o problema? Você não está fazendo nada ilegal, porque a legislação da maioria dos países é o quê? Se você vem trabalhar, por exemplo, estou na África do Sul, se eu venho trabalhar numa empresa da África do Sul, eu preciso de um visto de trabalho. Só que eu, Matheus, eu pago meus impostos no Brasil, eu tenho meu CNPJ no Brasil e 100% dos meus clientes estão no Brasil. Até tive um cliente alemão aí por uns meses, mas acabei perdendo ele durante a pandemia. E é horrível porque me pagava em euro, estava lindo demais. Mas enfim, voltando pro raciocínio, sou um trabalhador brasileiro. Só que imagina a confusão, porque o nomadismo digital é algo totalmente novo, né? Você chega na imigração, o agente pergunta: tá, Matheus, o que você está vindo fazer aqui? Ah, não, eu trabalho remoto lá no Brasil, tenho meus clientes, estou vindo aqui, vou ficar 3 meses como turista, 1 mês, 2, for. Eu tenho certeza que o agente ou a agente ia focar na frase, eu trabalho. Ia te perguntar o seguinte, mas você tem visto de trabalho para ver aqui? Eu não entendi. E, cara, assim, tem gente que você poderia explicar e ok, você entra numa boa, só que é um risco. E como eu falei, a gente não está fazendo nada ilegal, sabe? É porque a legislação dos países não estava preparada para isso. E agora, durante a pandemia, muitos países, hoje, se não me falha a memória, são 15 países, já têm seus vistos específicos para nômades digitais. São vistos que, entre outros benefícios, dão, a maioria deles, 1 ano que você pode ficar no país, então você não precisa ficar se movendo, né, de 3 em 3 meses, você pode ficar 1 ano. Para os brasileiros que ganham em real como eu, esse visto ainda não é tão atrativo em qualquer um desses países. Por exemplo, tem
tem ilhas paradisíacas no Caribe que oferecem, na Europa tem a Estônia, tem a Croácia, tem a Geórgia. O problema é o quê? Você tem que garantir, por exemplo, na Estônia, se não me falha a memória, são 3.000 euros mensais que você tem que garantir, né? Cara, o euro, para quem ganha em real, tá nas alturas, né? Então fica pesado para muita gente. Eu vi o visto e eu pensei, cara, para mim não vale a pena, vou seguir sendo turista, né? Pagando meus impostos no Brasil, porque para mim não vale a pena. Então, só que o ponto existem. Esses vistos hoje existem. É uma coisa que a gente não tinha. Ocorreu durante a pandemia. Outros países estão se preparando para fazer isso. A Tailândia já sinalizou que vai fazer isso. Portugal está se mexendo com isso. Eles lançaram um programa na Ilha da Madeira, que está atraindo nômades do mundo inteiro. Ainda não é um visto, é só um programa que oferece alguns benefícios, mas ainda não oferece, por exemplo, uma residência. No meu livro, como eu falei, não falo de visto, mas eu cito que a Estônia, na época, lançou o e-Residence, que é uma residência virtual que você pode... Eu tenho esse cartão, eu fiz como parte da pesquisa do meu livro, eu fiz para entender como era, mas basicamente com esse cartão você podia abrir uma empresa dentro da União Europeia, você tinha todos os benefícios como cidadão da Estônia, só que você não tinha o visto de residência. Você entrar lá, mesmo com o cartão, você ia ficar no máximo 3 meses, sendo brasileiro, né? E aí a Estônia foi o primeiro país, em 2020, a lançar. Eu tive uma reunião com um representante do e-Residence, que eu queria entender mais o perfil do nômade brasileiro. E uma das coisas que eu falei para ele, e eles estão cientes disso, eles concordaram, foi esse negócio do euro, né? Que para o brasileiro tá complicado. Então, tipo, eles estão de olho no Brasil, mas ao mesmo tempo eles têm consciência, né? Mas ao mesmo tempo eles também não podem baixar isso, sabe? Então é um negócio. E qual é o grande problema? O grande problema é o Brasil, cara. É a nossa moeda, sabe? Os caras estão dando uma alternativa, eles entendem, só que, cara, né, eles não podem, né, simplesmente abrir, senão o que vai acontecer, cara? A gente vai chegar lá, sei lá, com um salário, mesmo que for 10 mil reais, sabe? 10 mil reais dá 1.500 euros hoje, não sei, sou ruim de matemática. Mas não dá metade do que os caras querem. Então, tipo... E você ia passar trabalho, né, com esse orçamento, né? Pô. Então, o meu ponto com tudo isso a pandemia acelerou o processo para quem quer ser nômade. Então, óbvio, a gente não está conseguindo viajar para todos os países hoje, tá, né? Tem uma pandemia rolando, mas, por outro lado, para quem está se planejando, para quem tem esse sonho, cara, é um momento legal para você, se você já trabalha remoto, né, tentar juntar uma grana a mais, até porque o real tá super desvalorizado, ou tentar um freela em euro para juntar mais grana ainda, sabe? Então, coisas assim, para quando as fronteiras abrirem, todo mundo estiver vacinado, você tá pronto. Esse corte é um oferecimento da Phonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!